Boas pessoal, cá estamos nós mais uma vez e eu estou aqui para fazer uma tier list do plantel do Porto e vou dividir os jogadores em 5 categorias. Primeiro os jogadores-chave, que são os melhores jogadores do plantel, depois jogadores úteis, que são aqueles que podem estar perto da titularidade ou até serem titulares, mas não serem aqueles indiscutíveis. Depois jogadores de rotação, que vão entrando de vez em quando e que também são importantes para o plantel. Na quarta categoria temos jogadores que eu considero que é boa ideia emprestar ou jogar na B para terem alguns minutos de jogo. E depois, por fim, temos jogadores que eu acho que devem ser vendidos, que provavelmente já não vão ter muito espaço no plantel nem nesta nem em temporadas seguintes. E começando pelos guarda-redes, temos primeiro o Diogo Costa, que penso que é um jogador-chave, ele é dos melhores jogadores do plantel e também dos mais valiosos. Depois temos o Cláudio Ramos, que é um jogador útil, podia perfeitamente ser até titular, mas tem o Diogo Costa à sua frente. Depois temos o Samuel Portugal, que é um jogador de rotação, acho que também é importante para o plantel, mas claro que nunca vai ter assim muitas oportunidades. E por fim temos o Gonçalo Ribeiro, que acho que deve jogar na B para ganhar alguns minutos. Passando agora aos centrais, começamos aqui pelo Neuen Pérez, que até nem é assim muito fácil de escolher um tier, pois ele fez poucos jogos no Porto ainda, mas eu até vou colocar aqui em jogador-chave, pois penso que é o defesa central que dá mais garantias neste momento. A seguir temos o Otávio, que considero que é um jogador que pode perfeitamente ser titular, mas não tem estado assim em muito boa forma, ainda tem algumas arestas a limar no seu jogo, portanto vou deixá-lo aqui em úteis. A seguir temos o Zé Pedro, que também me parece um jogador que fica bem nesta categoria, até me parece que ele tem sido mais certo que o Otávio, muito sinceramente. E depois ainda temos aqui o Marcano, que neste momento ele parece-me um jogador mais de rotação, apesar de que ele ainda tem bastante experiência e é bastante útil ao plantel para transmitir a sua sabedoria. No entanto, acho que já está longe de ser titular. E o Tiago Jaló também é um jogador de rotação neste momento. E agora vamos passar aos laterais e primeiro vou começar pelo João Mário, que é um jogador que é muito competente a atacar, mas a defender ainda me parece que tem algumas debilidades, portanto não vou colocar aqui em chave, vou deixá-lo aqui em úteis, mas claramente que tem capacidade para ser titular do Porto na maior parte dos jogos da temporada. Depois temos o Martim Fernandes, que me parece que está num patamar semelhante aqui ao do João Mário, portanto fica aqui também. Francisco Moura, ainda vimos poucos jogos dele, portanto não posso colocar em jogador-chave, mas parece-me que é um jogador que tem potencial para ser muito importante nesta época, portanto também fica aqui nos jogadores úteis. Depois temos o Vendel, que foi um jogador que até teve uma temporada bastante boa na época passada e que evoluiu bastante nessa época. Mas parece-me que lhe falta qualquer coisa para ser titular regular do Porto, apesar de eu ter sido nas últimas épocas. E por causa disso coloco aqui em vender, pois ele com certeza não vai ficar satisfeito em ser suplente e tem alguns clubes interessados nele e a vendê-lo é agora, pois senão é outro jogador que vai sair a custo zero. E temos ainda aqui o Zaidu, que me parece que já não tem assim muito espaço no plantel, muito sinceramente, portanto acho que a melhor opção é vender e depois tentar contratar outro defesa esquerdo. Agora vamos passar para os médios e temos aqui o Varela primeiro, que me parece um jogador-chave, ele tem sido um dos jogadores mais consistentes do plantel e merece estar aqui. Depois temos o Gruitch, que me parece que é um jogador que até é útil em certos momentos, é verdade, e até vou colocar aqui em rotação, mas se ele não tiver assim tantas oportunidades, provavelmente até a melhor solução é vendê-lo, mas para já fica aqui. A seguir temos o Nico Gonzalez, que para mim é um dos melhores jogadores do plantel e também um dos mais valiosos, portanto fica aqui em jogador-chave. O Eustáquio é um jogador que eu aprecio bastante até, e acho que é um jogador muito útil para o plantel. Depois o Vasco Sousa também é um jogador útil para o plantel. O Fábio Vieira provavelmente é um dos melhores jogadores que temos em termos de qualidade. Neste momento está lesionado, ainda não se estreou nesta temporada, mas eu até vou colocar aqui em jogador-chave. O Ivan Reim começou muito bem nesta temporada e penso que até pode ter um impacto bastante positivo ao longo da época e por causa disso vou colocá-lo aqui em jogadores úteis. O André Franco é um jogador que provavelmente não vai ter assim muitas oportunidades, principalmente a titular, mas penso que até faz alguma falta ao plantel, portanto fica aqui nos jogadores de rotação. O Rodrigo Mora é um jogador que tem um potencial enorme e por isso acho que a melhor solução para ele é ir jogando na B e depois aparecer também na equipa titular de vez em quando. Depois temos o Galeno, que para mim neste momento é um jogador-chave do plantel, até teve um grande começo de temporada e acho que merece estar aqui. Depois temos o PP, que é um jogador que tem uma técnica incrível, mas acho que lhe falta qualquer coisa na hora de finalizar
utilizar, portanto não o coloco aqui em jogador-chave e deixo aqui nos úteis. A seguir temos o Gonçalo Borges, que acho que é um jogador com características que fazem falta ao plantel, mas também não está no nível destes jogadores que tenho na categoria de úteis, portanto vai aqui para rotação. É um jogador para entrar na segunda parte e por vezes fazer um jogo ou outro a titular. O Gonçalo Sousa é um jogador com potencial, mas precisa de jogar na B, pois é difícil ter oportunidades no plantel principal. Depois temos o Samu Omorodion, que para mim já é um jogador-chave, muito sinceramente. Ele é o tipo de ponta-lança que estávamos a precisar e penso que depois do jogo contra o Vitória agarrou a titularidade. A seguir temos o Namazo, que me parece um jogador útil e que também joga em várias posições. Depois temos o Fran Navarro, que já está a perder algum espaço, portanto acaba por ser um jogador até de rotação. E por fim temos o Denis Gul, que me parece que o ideal é que ele jogue na B para também ter alguns minutos e tem bastante potencial e pode também aparecer de vez em quando na equipa principal, principalmente nos jogos de taça da Liga, por exemplo, ou Taça Portugal. E é esta a minha tier list do plantel do Porto atual. Se quiserem fazer a vossa, eu deixo um link na descrição e se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e como sempre, espero que tenham gostado.